Esse é um vídeo para aqueles que sofrem, para aqueles que passam por um momento de amargura, por um momento de tristeza muito grande, que se sentem em um deserto. Gostaria de ler aqui alguns trechos de um livro que eu tenho lido recentemente, que foi muito importante para mim e que eu espero que seja importante para vocês também. O nome do livro se chama As Bênçãos na Aflição, né? Que fala que, na realidade, quando nós passamos por esse período, é o período que nós temos que ter mais fé. É o período que nós temos mais que nos apegar nas coisas que importam. E o sofrimento faz com que nós sejamos forjados para melhorar. E eu acredito que Deus está sempre próximo de todos nós, né? Eu vou ler alguns trechos desse livro que tem sido importante para mim, compartilhar com vocês, tá? A mesma fornalha que purifica o ouro e tempera o aço pode ser usada para provar os homens de Deus. O ouro, o aço, quando passa pela têmpera, passa por um desgaste gigantesco. Também não há vida cristã genuína sem a gratidão em todas as tempestades. Agradecer a Deus pela experiência que você está passando, pelo momento de dor, de sofrimento, agradecer a Ele, porque Ele está do teu lado. E com isso Ele pretende que você seja melhor. Purificar as pessoas. Se você está passando por um deserto, andando em algum vale sombrio, suportando as tempestades das tentações ou sofrendo com as espetadas dos espinhos, não se desanime, pois o Senhor pode estar trabalhando profundamente no desenvolvimento espiritual da sua vida. Alguém já disse que as pedras preciosas não podem ser polidas sem fricção, nem o homem de Deus pode ser aperfeiçoado sem aprovação. E Deus jamais usou um homem que ele mesmo não tivesse provado. Se a bigorna, o fogo e o martelo servem para dar forma ao metal incandescente, então as bênçãos da aflição servem para desenhar a silhueta dos santos. Um dia, aqui ele vai contar uma história que é bastante interessante. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso pode ser algo muito importante para a nossa vida, porque nós não temos a visão total das coisas. Olha, um dia, num país do Oriente, onde o status é medido pela montaria e onde o número de cavalos revela a importância de uma pessoa, um jovem extremamente pobre queria muito ter um cavalo. As pessoas mais ricas, mais abastadas, tinham vários cavalos. Esse cara muito pobre não tinha nada, queria ter um cavalo na sua vida. Ele achava que um cavalo tornaria-o respeitável aos olhos dos seus amigos e ele seria abençoado pelos mais velhos da sua comunidade. Certa vez, então, um homem muito generoso, dono de uma tropa robusta, simpatizou com um moço pobre e resolveu presenteá-lo com um corcel muito forte e vigoroso. Deu um Mustang pro rapaz. O garoto ficou exultante com aquele presente e pulava e gritava a todos na aldeia: eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho um cavalo, eu tenho um cavalo. Não era qualquer cavalo, né? Era realmente um dos melhores cavalos. Com o ímpeto da juventude, o ginete afoito montou o seu cavalo e saiu em disparada pelos campos da região, subindo morros e saltando grutas até ser atirado no chão e ter a perna fraturada. Foi um tombo horrível. O rapaz se retorcia em dores, amaldiçoando o cavalo e a sua sorte. Com berros dolentes, ele se dizia infeliz e reclamava: eu antes não tinha cavalo, mas andava com a minha perna perfeita e era sadio. Tudo que ele queria era aquele cavalo. Tomou um tombo, fraturou a perna de um jeito terrível. Agora,
No outro dia, passou pela região o chefe de recrutamento do exército do país dele, arregimentando para a guerra os moços capazes de lutar. Como nosso personagem, diz aqui o livro, esse rapaz estava com a perna quebrada, foi dispensado da convocação. Ele achava-se isento para o alistamento por causa da tragédia no dia anterior. E certamente em uma guerra como essas, as mortes são inúmeras e os sofrimentos são imensamente maiores do que uma perna quebrada. Veja, a nossa estimativa daquilo que é bênção ou tragédia é muito discutível, porque nem sempre temos todos os dados para avaliarmos a situação. E Deus vê as coisas de uma maneira muito diferente que os homens veem, porque Deus não está preso no escopo temporal da nossa existência. E é por isso que é tão importante refletir a respeito dessas coisas e nunca esquecer do Senhor. Não há burrice mais brutal do que esquecer de Deus. Não há deserto que possa anular a fidelidade da palavra de Deus, mesmo quando estamos atravessando os momentos mais difíceis. Jamais podemos esquecer as suas promessas. Deus nunca fica refém das impossibilidades, nem imobilizado pela nossa descrença. Não fomos nós que escolhemos Deus, mas foi Ele que nos escolheu e nos capacitou a crer. Não há pânico nem causalidade nos seus desígnios determinados na eternidade. Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel, diz Isaías 41, 9 a 10. Como sustenta Blanchard, nossa dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus. Podem ser justamente o contrário. Deus querendo nos fazer melhor. Eu acho bastante interessante uma parte que eu vou pegar para vocês, vou ler para vocês, que diz o seguinte: porque nós, seres humanos, estamos sempre querendo ser deuses, nem que seja no panteão da carochinha, das fábulas, e aspiramos à realeza, pódio mais alto, ainda que na folia do carnaval, como Rei Momo. Nosso sonho de palanque, bem como os desejos pelo pódio, fazem parte da patologia da queda que nos torna viciados pelos patamares célebres de gente ilustre. A sedução da grandeza captura a alma dos carentes e estimula o apetite dos famintos por significados diante da plateia. Você quer sempre aquela plateia, você quer sempre os aplausos, você quer sempre os likes, você quer os inscritos e tudo mais. Todos nós aspiramos o pódio. Eu falo de likes e inscritos porque é a minha realidade aqui no YouTube. Mas todo mundo quer esse lugar brilhante, acha que a fama significa alguma coisa, que o dinheiro significa alguma coisa, que as coisas significam alguma coisa e todos querem estar brilhantes, né? Entretanto, quando vemos o Deus absoluto, se tornando homem e o Rei dos Reis, com uma coroa de espinhos na cabeça, somos levados a refletir sobre o verdadeiro significado da grandeza e sobre o valor do sofrimento, que nos desvendam a importância de uma vida cuja estimativa transcende os conceitos que só são importantes para aqueles que se importam
com a vida eterna. Porque, como eu já disse aqui inúmeras vezes, todas aquelas coisas que nós vemos nos rodeando, todas elas já estão fadadas à morte. A preocupação na alma, na mente, no coração dos homens deve ser com a vida eterna. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. E diz aqui, isso aqui é muito importante, e agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. O homem de Nazaré, Jesus, sofreu as injúrias dos religiosos, o desprezo daqueles mais próximos, a indiferença do seu povo e as alucinantes lanceadas dos cravos, sem contudo ficar infeccionado com o vírus virulento da amargura. Apesar de ferido, ele não se infectou com as dores da alma. Seu coração não cevava desgosto. Naquela cruz, Jesus foi não só um paciente universal, mas também o médico ferido, sarando as feridas de todos os feridos que nele creem através da graça plena do seu Pai misericordioso. Como cirurgião competente, ele transplantou num só ato o coração perverso da raça adâmica, todos nós, com nossos corações perversos, substituindo pelo seu coração. Jesus provou a morte compartilhada com a humanidade, para que todo o que nele crer passe a experimentar aquela morte como a sua morte para o pecado. Crer que nós morremos com Cristo naquela cruz. Crer que Cristo sofreu a morte que deveria ser nossa pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado nenhum. As feridas físicas de Jesus continuam curando as esfoladas da alma de todos os que o feriram através dos seus pecados. Como homem de dores, sua especialidade é sarar os doentes que vivem adoecendo os outros com as suas doenças e mágoas. Jesus é o sanitarista que sana a dor existencial do doente, expiando a culpa moral do réu. Ninguém pode habitar nesse planeta sem passar pelos túneis apertados do sofrimento. Embora a questão não seja esta, se sofremos ou não, mas o quanto desse sofrimento nos mantém prisioneiros das lembranças amargas e o quanto essas amarguras nos tornam como causa do sofrimento de outros. Se pudermos conhecer a Jesus pessoalmente como nosso Salvador e Senhor, com certeza seremos libertados das grades invisíveis daquelas dores internas das nossas aflições inflamadas. Diz aqui, não estou me referindo a acreditar em Jesus, mas crer nele, de tal modo que seja razoável renunciar-se a si mesmo. Isso quer dizer, nada de autoconfiança, uma vez que a confiança está toda depositada no homem do alto. Jesus é o homem do alto, ferido pela baixeza das nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas feridas, para que pelas suas feridas pudéssemos sarar as feridas dos feridos. Assim podemos dizer, a nossa comorte com Cristo é a saída desta tragédia terrível e a libertação de todas as lembranças amarguradas de nossa biografia sinistra. O profeta escreveu
o nosso remédio há 700 anos antes do surgimento do próprio Cristo. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz Isaías 53:5. Cristo foi ferido pelas nossas transgressões, e mesmo ferido, continua sarando as feridas dos feridos que o feriram. Ele é o bálsamo. Cristo é a bênção nas aflições. Esses livros são muito importantes para mim, tenho lido recentemente, foi um trabalho muito grande para trazê-los para a minha livraria, mais de um ano, tá? E é a minha recomendação para você, do Glênio Fonseca Paranaguá, isso que eu li agora, esses trechos que eu li agora, As Bênçãos na Aflição, Na Escola do Discernimento e A Morte do Grão de Trigo. Existem vários lá, para vocês, é o link aí na descrição. Um final de semana abençoado a todos vocês, que nós possamos refletir a respeito disso e que nós possamos nos sentir abençoados, mesmo nos momentos das maiores provações, das maiores aflições. Graça e paz.